Fala galera, muito bom ter vocês aqui em mais um quadro Opinião aqui no Coluna do Fla. Já fazendo aquele convite tradicional para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação para receberem todos os conteúdos postados aqui no Coluna do Fla e, se possível, se tornarem membros do canal para fazerem parte dessa família que cada dia cresce mais aqui no Coluna do Fla. A opinião de hoje é polêmico e eu já peço para você aí pensar quem é ou qual foi o maior treinador do século do Flamengo. A resposta não é nada fácil, principalmente por conta do trabalho que o JJ vem fazendo no Flamengo. Mas olha, na minha humilde opinião, o maior técnico do século do Flamengo foi o Papai Joel e, na sequência, Zagallo e, em terceiro lugar, o JJ. E eu vou explicar um pouquinho os critérios que eu adotei e aí eu peço para vocês adotarem o de vocês e, se discordar, coloca aqui no canal para a gente poder ir debatendo. Olha só, eu dividi isso aí em 4 tópicos para a gente poder começar essa discussão. O primeiro é o futebol jogado, o segundo, títulos e resultados, terceiro, continuidade de trabalho e quarto, história. Então, no primeiro tópico, futebol jogado, o JJ é, sem sombra de dúvidas, o melhor futebol do Flamengo no século. Até porque tem em mãos o melhor time, o melhor elenco, e ele tem conseguido colocar toda essa qualidade técnica para conseguir fazer grandes jogos e, além de plasticamente muito bonito o jogo, conseguir também os resultados. Segundo ponto, títulos e resultados. O JJ, apesar de ter conseguido fazer um grande trabalho, ele ainda não tem títulos expressivos, apesar dos resultados serem muito bons. Liderança do Campeonato Brasileiro, retorno à semifinal da Libertadores depois de 35 anos, mas ainda falta aquela cereja no bolo, né? Se a gente pensar nesse século, os principais títulos do Flamengo são Copa do Brasil de 2006 com o Ney Franco, Brasileiro 2009 com o Andrade e Copa do Brasil de 2013 com o Jaime. Só que todos esses 3 casos não foram construções de trabalho, foram técnicos como Andrade e Jaime, que eram interinos, que conseguiram assumir o time, deu uma resposta imediata, mas no ano seguinte, quando eles tentaram começar um trabalho desde o início, não deu certo e os 2 treinadores caem no meio da temporada. Já o Ney Franco, ele é contratado pelo Ipatinga, disputa só 4 partidas da Copa do Brasil, consegue o título, mas também não consegue dar sequência em um grande resultado e cai em 2007. Já o Zagallo e o Joel Santana, que são os líderes aí do meu ranking, o Zagallo conseguiu o tricampeonato carioca em 2001, que é emblemático por conta do gol do Pet, e também a Copa dos Campeões no mesmo ano, que foram títulos importantes no início do século. Já o Joel, ele conseguiu livrar o Flamengo do rebaixamento em 2005 e 2007, mas em 2007 ele conseguiu aquela famosa arrancada que o Flamengo sai da zona de rebaixamento e consegue chegar na Libertadores do ano seguinte. E 2008 conquista o Campeonato Carioca, faz uma brilhante primeira fase, acaba saindo por conta própria para poder ir treinar a seleção da África do Sul. E, infelizmente, na última partida tem todo aquele drama contra o América do México, que a gente sabe que vários jogadores já conversaram sobre oba-oba, falta de preparação, enfim. Mas foi um trabalho muito bom e que poderia ter rendido muitos frutos se tivesse tido essa continuação, se não fosse a ida do Joel para a seleção sul-africana. Continuidade de trabalho. Como eu disse no início, os principais títulos do Flamengo não foram consequências de um trabalho contínuo. Já o Joel conseguiu manter um trabalho que começou em 2007 e estava indo muito bem em 2008. Se não fosse a pausa dele para assumir a seleção da África do Sul, quem sabe a gente não poderia ter conseguido a Libertadores se essa partida contra a América do México tivesse sido disputada em condições normais de temperatura e pressão, e também talvez um título brasileiro. E já a história, a gente tem o Zagallo, foi um dos grandes jogadores da história do Flamengo e também foi um dos grandes treinadores da nossa história. É o 4º treinador com mais jogos disputados na história do clube. E o Joel teve a participação decisiva em 2 momentos muito críticos da nossa história, que foi 2005, naquela arrancada excepcional que todo mundo já dava o Flamengo como rebaixado e o Flamengo conseguiu escapar, e também em 2007, que o Flamengo estava capengando e não conseguia fazer um grande campeonato brasileiro. Então, esses foram os critérios. Então, na hora que eu faço essa junção de todos esses critérios, eu não vou definir aqui pontuação e tudo mais, porque eu acho que são critérios que têm a mesma importância. A vantagem do JJ é o futebol jogado,
mas ele perde tanto pro Zagallo quanto pro Joel Santana como a questão de resultados e também de história. E aí, no desempate entre Joel e Zagallo, eu fico com o Joel por conta dele ter assumido o Flamengo em dois momentos extremamente críticos e que, se não fosse o trabalho dele, a gente talvez não pudesse hoje ter o orgulho de falar que somos um dos únicos times do futebol brasileiro que não tem rebaixamento na sua história. Então, na lista, Joel, Zagallo e JJ. Lembrando, se o JJ fizer um trabalho final de ano, como a gente espera, com o título da Libertadores e com o título do Campeonato Brasileiro, aí sem sombra de dúvidas ele já passa essas duas posições e sem sombra de dúvidas se torna o maior treinador do Flamengo do século e aí com certeza ainda vai pleitear no hall dos grandes treinadores da história do clube. Tá certo, galera? Eu sei que o tema é polêmico. Pensem aí nos critérios que vocês vão adotar, coloque aqui nos comentários e vamos debater. Porque, afinal de contas, falar sobre o Flamengo é uma das coisas mais prazerosas que tem. Lembrando, ativem o sininho de notificação, se inscrevam no canal, também compartilhem esse link nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, também em outras redes sociais. Deem um like e, se possível, se tornem membros aqui do Coluna do Fla. Tá certo, pessoal? Saudações rubro-negras, um forte abraço e até a próxima.